Ela era a faccineira anônima, mas revela segredo chocante do casamento da ex-noiva. Maria passava todos os dias pela porta imponente da mansão, uma construção magnífica que exibia luxo e ostentação em cada detalhe. As paredes adornadas com obras de arte e mobiliário caríssimo faziam o coração dela apertar. Ela era apenas uma faxineira, uma figura que se movia nas sombras, bagunçando e esfregando o chão brilhante, enquanto a vida dos ricos se desenrolava em glamour e felicidade. Mas lá no fundo, uma dor a consumia. Rafael, seu antigo amor, agora se casara com Isabela, sua rival. O próprio nome de Isabela era como uma faca afiada, cortando a lembrança da história que Maria e Rafael compartilharam. Enquanto limpava os ambientes requintados se apertar, ela não queria pensar em Rafael, mas como evitar? Um dia, ao sacudir as almofadas do sofá, notou algo incomum. Uma carta, amarelada pelo tempo, foi enfiada entre o couro e a estrutura do sofá. O coração dela disparou. As palavras dançavam na sua mente enquanto ela lia. Revelações de um parentesco que a conectava diretamente a Isabela. Maria mal podia acreditar. Seria isso real? A pressão crescia. Se revelasse, poderia destroçar o que restava da felicidade do casal. Mas guardar um segredo tão explosivo? O que a mantinha à sombra? Ela não sabia o que fazer com aquela informação. Ao mesmo tempo, sentia os olhos de Rafael começando a notá-la. Ele a olhava com um ar de confusão, como se conhecesse um pedaço de passado e não conseguisse reconhecer. Maria mal conseguia respirar enquanto tentava evitar seu olhar. No entanto, as pequenas interações traziam à tona uma memória dolorosa. Sorrisos, risadas compartilhadas, promessas não cumpridas. Do lado de fora da mansão, o sol brilhava intensamente, mas dentro dela uma tempestade se formava. Os pais de Isabela, uma família conhecida e influente, faziam tudo para proteger a imagem da filha. A última coisa que eles precisavam era de um escândalo. E se Maria falasse? Seria o fim do sonho de felicidade recém-construído. Ela se via presa em meio a uma teia de intrigas. Cada movimento parecia acontecer em câmera lenta, como se o destino se locomovesse lentamente. O silêncio era ensurdecedor e cada fraco barulho parecia um estrondo. Justo quando Maria decidiu que precisava de um tempo para pensar, um barulho estrondoso na porta a fez congelar. Alguém estava chegando. O coração dela martelava no peito. Era Rafael? Isabela? O mistério se tornava opressor. Com a carta apertada nas mãos, a dúvida consumia sua mente. Deve ela ficar na sombra ou enfrentar a luz do dia com toda a verdade? As opções pareciam pesadas e o tempo estava se esgotando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria estava paralisada, segurando a carta amarelada com toda a força que conseguia reunir.
O barulho na porta se intensificou. Era Rafael? Isabela? O coração dela batia descompassado, tambor insistentemente avisando sobre o iminente confronto. A expectativa a sufocava e, nesse momento de tensão, o mundo ao redor parecia desvanecer. Então a porta se abriu e, para seu úter choque, quem surgiu foi alguém totalmente inesperado. A mãe de Isabela. A mulher entrou como um furacão, o olhar severo como uma tempestade. E atrás dela, um homem, alto, com um olhar sombrio. Os dois trocavam sussurros furtivos, mas tudo ficou em silêncio quando seus olhos se fixaram em Maria. A sensação de ser observada a deixou nuvens de frio pela espinha. Você! Exclamou a mãe de Isabela, como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui? As palavras dela cortaram o ar como vidro. Maria hesitou, a tremedeira nas mãos se intensificando. Mas antes mesmo que conseguisse formular uma resposta, algo inusitado aconteceu. O homem que estava com a mãe de Isabela se aproximou, os olhos fixos na carta em suas mãos. E naquele instante, um flash de reconhecimento cruzou seu olhar. Você é a Maria! Ele parecia perplexo. A mulher que estava com Rafael antes de tudo isso. A afirmação dele ressoou na sala, trazendo com ela um turbilhão de memórias e emoções. Maria sentiu seu mundo girar. Como você me conhece? Perguntou, a incredulidade estampada no rosto. O homem se aproximou mais e, com uma voz grave, revelou: Eu sou o irmão de Isabela. O coração dela disparou. A pressão no ar se tornou insuportável. A revelação o deixou consciente do segredo. E o que ele disse em seguida abalou as fundações de tudo o que conhecia. Nós sabemos sobre a carta. Ela revela uma conexão antiga. Você e Isabela, vocês não são apenas rivais. Vocês são irmãs! O silêncio veio como um tapa. A sala parecia girar. A adrenalina inundou seu corpo. Irmãs? Não era possível. Ela buscou na mente uma resposta, tentando unir as peças de uma história que não fazia sentido algum. Ela sempre viu Isabela como uma intrusa, uma competição. Agora, as palavras dele se moviam em sua mente como sombras, ampliando sua confusão. A mãe de Isabela a encarava, o desprezo estampado em seu rosto. Diga algo, Maria. Você não é digna de estar aqui. Você não faz parte da nossa família. Mas Maria estava absorta, mergulhada em um mar de perguntas. E se tudo que vivenciou fosse uma farsa? E se ela tivesse um lugar entre eles? Um que ela nunca conheceu? Os olhos de Rafael tinham ficado cada vez mais confusos. O olhar de Maria contradizendo sua realidade. Maria, o que está acontecendo? Ele se aproximou, preocupado. Ao mesmo tempo em que queria saber mais, ela queria correr. Então o homem falou outra vez, a intensidade de suas palavras cortando através da tensão. Você precisa saber quem realmente é. E com isso, o chão sob os pés de Maria parecia se abrir. Revelar ou não sua verdade agora? Para ela, a pergunta pairava no ar. O que fazer com essa revelação devastadora? O que significava para a felicidade de Rafael e Isabela? Era uma verdadeira montanha-russa de emoções. Uma caixa de Pandora que se abrira na frieza do momento. Com a carta em mãos, Maria se viu em um dilema profundo, silenciosa, tentando decidir entre a sombra e a luz. E, ó vida, aquela que conhecia balançava perigosamente à beira do desconhecido. Revelações à vista, e o tempo se esgotava.
Maria estava paralisada, segurando a carta amarelada com toda a força que conseguia reunir. O barulho na porta se intensificou. Era Rafael? Isabela? O coração dela batia descompassado, um tambor ensurdecedor avisando sobre o iminente confronto. O mundo ao redor parecia desvanecer. Então a porta se abriu e, para seu absoluto choque, quem surgiu foi alguém totalmente inesperado: a mãe de Isabela. A mulher entrou como um furacão, o olhar severo. De repente, o clima da sala parecia mudar, e atrás dela, um homem alto e imponente se destacava. Os dois sussurravam entre si, mas tudo ficou em silêncio quando seus olhos se fixaram em Maria. A sensação de ser observada a deixou gelada. "Você!" exclamou a mãe de Isabela, como se tivesse visto um fantasma. "O que você está fazendo aqui?" O desdém nas palavras dela cortou o ar. Maria hesitou, a tremedeira nas mãos se intensificando. Antes que pudesse pensar em uma resposta, o homem se aproximou, seus olhos fixos na carta em suas mãos. Um flash de reconhecimento cruzou seu olhar. "Você é a Maria!" Ele parecia perplexo. A mulher que estava com Rafael antes de tudo isso. A afirmação dele ecoou na sala, trazendo com ela um turbilhão de emoções. Maria sentiu seu mundo girar. "Como você me conhece?" perguntou, a incredulidade estampada no rosto. O homem se aproximou mais e, com uma voz grave, revelou: "Sou o irmão de Isabela." O coração dela disparou. Para aquele momento, Maria se sentia tensa, como um fio prestes a arrebentar. A pressão no ar se tornou insuportável. A revelação deixou ciente do segredo. E o que ele disse em seguida abalou as fundações de tudo o que conhecia. "Nós sabemos sobre a carta. Ela revela uma conexão antiga. Você e Isabela, vocês não são apenas rivais. Vocês são irmãs." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A adrenalina inundou seu corpo. "Irmãs!" As palavras ecoavam em sua mente, girando em um turbilhão de confusão. Mas, neste momento, algo inesperado aconteceu. Um grito rasgou o silêncio. "Maria!" Era Rafael. Ele havia surgido no corredor, sua expressão entre a preocupação e o desespero. Mas não era apenas isso. As sombras do passado estavam à vista. E algo mais estava prestes a ser revelado. "Acho que você precisa saber a verdade." Todos se viraram para ele e a tensão na sala crescia. Rafael puxou algo de dentro de seu paletó e a luz refletiu em um objeto pequeno nas suas mãos. Era uma chave. "A chave da sala secreta da mansão", disse ele. E as palavras dela ressoaram como um alarme. A mãe de Isabela ficou pálida, os olhos arregalados. "Como você tem isso?" A voz dela tremeu, cheia de raiva. "Eu fui levado lá. E lá descobri que não só Maria e Isabela têm um laço, mas a nossa mãe, Maria, a mãe de Isabela. Ela não é quem você pensa que é. Há anos ela esconde o passado. A verdade é que tudo que você imaginou da sua vida foi uma ilusão." As palavras de Rafael eram como balas, disparadas contra todos ali. Maria sentiu o mundo em vez de se abrir, como se estivesse desmoronando. Ela olhou para Isabela, que agora tinha seus sonhos e certezas em risco. "Você está mentindo!" A mãe de Isabela gritou, mas já havia um estremecer. "Você nem deveria estar aqui. Vá embora antes que eu chame a polícia."
Mas Rafael já estava se movendo. Ele se dirigiu ao corredor e Maria sabia que tinha que seguir. Se a verdade existia em algum lugar naquela casa, ela precisava encontrá-la. O que mais poderia mudar? Com o coração pulsando no peito, Maria sentiu uma onda de determinação. Espera, Rafael! E assim, ela se lançou na busca por respostas. Cada passo era um passo mais perto do desconhecido. E enquanto eles corriam em direção à sala secreta, o clima na mansão mudava. O que estava prestes a ser descoberto poderia arruinar tudo. A verdade que se aproximava poderia destruir qualquer chance de felicidade que ainda restava. O tempo estava se esgotando e Maria já não sabia mais em quem confiar. O que mais estava escondido naquele lugar? Maria e Rafael correram pelo corredor, cada passo ecoando em uma urgência crescente. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. E o clima na mansão estava eletricamente tenso. Enquanto se aproximavam da porta que levava à sala secreta, Maria podia sentir seu coração martelar no peito, a adrenalina pulsando em suas veias. E se aquela sala guardasse a verdade que mudaria tudo? Rafael, com a chave apertada na mão, hesitou por um momento. Maria, você está pronta para isso? Ele olhou nos olhos dela em busca de sinais de esperança ou medo. Maria respirou fundo. Um nó na garganta quase a impedia de falar. Eu não sei, mas precisamos descobrir. Ele inseriu a chave na fechadura e o estalo soou alto, ecoando o silêncio opressivo que o cercava. A porta se abriu lentamente, revelando um espaço empoeirado e sombrio, coberto por uma penumbra que parecia guardar segredos antigos. Aquele lugar, com suas paredes de pedra, parecia ter memórias próprias. Cada canto escondia histórias não contadas. Assim que entraram, um cheiro de mofo e papel envelhecido os atingiu. A iluminação fraca se refletia em móveis cobertos de lençóis brancos, como fantasmas de um passado que oferecia tanto conforto quanto dor. Maria hesitou, sentindo o peso de cada pensamento. O que ela realmente queria descobrir? Rafael acendeu uma pequena lanterna que carregava. A luz iluminou prateleiras repletas de fotos emolduradas, documentos amarelados e outros objetos que pertenciam a uma vida que não era dela. Mas logo seu olhar se fixou em algo diferente. Uma caixa trancada e empoeirada no canto, coberta por uma fina camada de poeira. Olha isso! Sussurrou Rafael, apontando. Maria se aproximou, o coração acelerado. Ele se agachou para examinar a fechadura. Parece que precisamos de outra chave. Nesse momento, uma sensação estranha percorreu o corpo de Maria, como se uma sombra estivesse a observando. Mas antes que pudessem investigar mais, um barulho distinto e estrondoso ecoou pela mansão. Um grito! Uma voz familiar e repleta de desespero. Era a mãe de Isabela. O que você fez? A gritaria ressoou através das paredes e naquela fração de segundos, a sensação de que tudo iria desmoronar ficou evidente. Precisamos sair, agora! Maria puxou Rafael, mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com um estrondo ainda maior e a mãe de Isabela apareceu na entrada, seus olhos transbordando ódio e desespero. Vocês, o que estão fazendo aqui? O homem que antes estava com ela, o irmão de Isabela, apareceu ao seu lado, e seus olhos fixos em Maria estavam cheios de tanto medo quanto raiva. Você não deveria estar aqui, Maria. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Calma, não precisamos entrar em confronto.
Rafael tentou apaziguar, mas as palavras flutuavam inutilmente no ar carregado de tensão. O irmão de Isabela avançou, segurando algo nas mãos. Era um celular. Você precisa ver isso. Antes que Maria pudesse entender a gravidade da situação, ele começou a tocar um vídeo. A cena que surgiu na tela a deixou gelada. Era uma gravação, um encontro entre a mãe de Isabela e um homem desconhecido, falando sobre ela. Ela não pode saber a verdade. Nunca. Temos que protegê-la, dizia a mulher com uma angústia palpável na voz. Maria sentiu tudo girar. Seus pés pareciam colados ao chão. Que verdade? Perguntou. Ah, Maia, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, disse o irmão de Isabela, a expressão revelando um medo profundo. As vidas de todos nós vão mudar. E muito. Antes que pudesse processar, algo estalou do lado de fora, como um trovão em um dia claro. As luzes começaram a piscar e, em um instante de choque, uma figura apareceu na porta. Era Isabela. Ela estava pálida, os olhos arregalados. Está em perigo. O universo de Maria parecia desmoronar. Era um emaranhado de conexões, segredos, promessas quebradas. A verdade era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto olhava para os rostos pálidos dos que a cercavam, uma única pergunta cortava sua mente. O que mais estava escondido nessa história? E de repente, tudo o que acreditava saber começou a desmoronar, deixando apenas um desespero silencioso no ar. E um futuro incerto à sua frente. Maria olhava para Isabela, o coração acelerando em seu peito. Em perigo? A pergunta a deixou em estado de choque. O que Isabela sabia? O que estava acontecendo? A tensão na sala era palpável. Rafael também parecia surpreso, mas sua expressão era de determinação. O que você quer dizer com isso, Isabela? Ele interpelou, a voz firme. Isabela hesitou por um instante, como se seu cérebro estivesse lutando para processar. A nova realidade! Vocês não podem ficar aqui! A mãe vai enlouquecer! O desespero em seu olhar fez Maria tremer. O medo era real e esmagador. Uma sombra que puxava todos para o abismo. Mas antes que pudesse perguntar mais, um estrondo profundo reverberou nas paredes da mansão, fazendo com que todos no ambiente se encolhessem. Sentiram a casa tremer. O que foi isso? O irmão de Isabela exclamou, os olhos se arregalando com a súbita preocupação. Não sei, mas pode ser a polícia! Gritou a mãe de Isabela, o pânico agora transparecendo em sua voz. Os rostos de todos se tornaram uma máscara de terror e Maria percebeu que a situação estava prestes a sair do controle. Precisamos sair, declarou Rafael, e puxou Maria pela mão. Mas Isabela o deteve com um gesto rápido. Espere! Você não entende. A verdade pode ser muito mais perigosa do que imagina. Os olhares de todos se fundiram. Um mosaico de incertezas e segredos enterrados. De repente, um grito inconfundível ecoou pelo corredor. Era uma voz feminina. E Maria congelou. Não! 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 O familiar tom a fez estremecer. Era a voz de sua mãe, que Maria não via há anos. O espírito dela se desfez numa torrente de memórias. O que ela estava fazendo aqui? A porta da sala secreta se abriu rapidamente. E sua mãe surgiu, desfeita e pálida com o medo que refletia o horror de todos ali. Maria, o que você fez?
A mulher parecia completamente perdida, como se tivesse sido puxada diretamente de um pesadelo. Você não devia estar aqui. Não deve saber disso. Do que você está falando? Maria gritou, sentindo a pressão aumentar em sua cabeça. As emoções cruzavam sua mente e a dor enchia o peito. O que você esconde de mim? E nesse momento, a mãe de Isabela não conseguiu se conter. É sua culpa! É tudo culpa sua! As palavras saíram como um grito cortante, ecoando no silêncio da sala. Você não percebe? Essa história se desenrolou por causa de você, Maria. O que você quer dizer? Maria sentiu que o mundo girava ao seu redor. O chão parecia estar se desfazendo sob seus pés. O cérebro começava a trabalhar de forma frenética, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não parecia ter fim. A mãe de Isabela avançou, um brilho ameaçador nos olhos. O que você e sua mãe fizeram? Vai desmoronar tudo! A verdade que vocês encobriram vai emergir e a mancha será irrevogável. Somos irmãs, não é? Maria disse, a conexão se formando. É isso que estão dizendo? Um turbilhão de emoções a dominou, fazendo a cabeça girar. O que isso significava para ela e para Isabela? Para Rafael? Você não entende! O vínculo que você pensa que tem também é a sua maldição. O irmão de Isabela agora falava, sério, quase ameaçador. A verdade não é o que você imagina. É mais sombria e arrasadora. Naquele exato momento, mais um barulho se ouviu, vindo do lado de fora. Forte como um trovão. As luzes começaram a piscar. A eletricidade da casa vacilava. Então, uma explosão surda fez a casa tremer de novo. E todos gritaram. As paredes pareciam vibrar com um poder que desafiava a lógica. Maria sentiu um frio na espinha, enquanto os olhos de todos se obrigavam a se desviar para a porta do corredor. A realidade começava a desmoronar. As consequências não eram apenas sobre revelar uma verdade. Era sobre um jogo que havia sido armado muito antes deles se conhecerem. Uma luz avezinha de vida passou pela cabeça de Maria. O que mais estão escondendo? E olhando para os rostos que a cercavam, Maria percebeu que a verdade estava de forma mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Poderia realmente ser um eco de sua vida? Essa história não terminava ali. Era apenas o começo de algo muito mais profundo. Uma virada que mudaria tudo. O que estava por vir poderia ser tão devastador quanto libertador. O tempo estava se esgotando. Maria olhou para Isabela, o coração pulsando em um ritmo acelerado. Em perigo? Pergunta a deixou perplexa. O que Isabela sabia? O medo estava estampado em seu rosto e a tensão era palpável no ar. Rafael, ao lado dela, parecia igualmente confuso e determinado. Isabela, o que você quer dizer com isso? Ele questionou, a voz carregada de urgência. Isabela hesitou. Suas palavras pareciam estar amarradas na garganta. Vocês não podem ficar aqui. Precisamos sair agora. A verdade que vocês não sabem. Tudo pode mudar. Uma sincera convicção em sua voz impactou Maria.
O que poderia ser tão terrível? Antes que qualquer um pudesse protestar, um estrondo profano reverberou pela mansão, fazendo as paredes tremerem. Maria sentiu um frio correr pela espinha. O que foi isso? A tensão aumentou e todos olharam em volta em busca de uma explicação. De repente, a porta dos fundos se abriu com violência. Uma rajada de vento, acompanhada de um alvoroço de vozes, interrompeu o momento. Era uma equipe de policiais, com lanternas acesas e gritos para as pessoas se afastarem. Todos para fora! A casa não é segura! Um pânico coletivo tomou conta, e os rostos dos presentes se tornaram pálidos. A mãe de Isabela ficou estática. O desprezo que sempre teve por Maria agora se transformava em puro medo. "O que vocês fizeram?" gritou, levando a mão à cabeça em desespero. Mas, para a surpresa de todos, um outro homem surgiu atrás dos policiais. Era o pai de Isabela, Gonzalo, uma figura imponente e conhecida na cidade. Ele avançou e, ao olhar para Maria, seus olhos se alargaram num misto de reconhecimento e horror. "Maria, você está aqui? O que você sabe sobre isso?" Foi nesse momento que um outro barulho ecoou pela sala. O disparo de uma arma. O som ensurdecedor cortou a tensão como uma faca afiada. Todos congelaram. E logo ruidosamente um tiro atingiu a parede, fazendo cair em fragmentos de gesso por todo lado. O desespero tomou conta. Isabela gritou, enquanto Rafael puxava Maria para um canto. "Rápido! Precisamos sair daqui!" Maria sentiu seu coração disparar. O homem que havia disparado a arma aparecia. Em meio ao caos, o rosto familiar, um ex-namorado de Isabela. "Calem-se todos, eu não hesitarei em atirar novamente." A mãe de Isabela começou a chorar, e Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nesse emaranhado de emoções, um fato surgia do mais profundo do passado. "Você é louco", Gonzalo esbravejou. "Deixe-os em paz. Você não sabe o que eles têm a ver com a verdade que escondemos." Maria olhou de um lado para outro, tentando entender. "Seu mundo desmoronando. Que verdade? O que você está escondendo, Gonzalo?" A cada instante, mais perguntas surgiam na sua mente. Uma tensão elétrica preenchia o espaço, ameaçando explodir. "O que a sua mãe fez com a nossa família?" Ele começou a gaguejar, a voz baixa. "A verdade, Maria, é que você não é quem pensa que é. E Isabela também não. Vocês duas não são irmãs apenas de sangue. Há um laço muito mais profundo do que isso." Maria ficou paralisada. O fundo da sala parecia tremer sob os segredos que agora começavam a emergir. "O que isso significa?" A frase escapuliu de seus lábios. O homem apontava a arma, instável, os olhos cheios de uma raiva contida, enquanto o fogo cruzado de olhares se tornava insuportável. "Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir." Maria sentiu a tempestade dentro de si crescer. O caos não era apenas externo. Era uma luta interna. O chão sob seus pés parecia desvanecer. E enquanto a verdade ameaçava se revelar, cada pessoa presente no círculo parecia estar prestes a se desmoronar em confusão. O que mais poderia vir à tona? E justo quando pensou que tudo estava prestes a ser explicado, mais um disparo ecoou. Mas desta vez, a munição não foi destinada a ninguém que estaria presente. A luz subitamente se apagou, mergulhando todos em uma escuridão total. A confusão se instalou, e no silêncio que se seguiu, algo não estava certo.
Onde estava a segurança que conheciam? O que significava tudo isso? E a pergunta pairava no ar. Até onde os segredos escondidos poderiam levar cada um deles? A escuridão engoliu tudo e a tensão era palpável. Os rostos ao redor de Maria estavam em alerta e o silêncio que se seguiu ao disparo reverberou como eco distante de um pesadelo. Ela sentiu o frio na espinha, uma sensação aterradora que a dominava. O que está acontecendo? Sua mente gritava, tentando entender o turbilhão de emoções que a cercava. Gonzalo, o pai de Isabela, dizia algo, mas suas palavras se perdiam em meio ao caos. O irmão de Isabela afastou-se, as mãos trêmulas segurando a arma, os olhos cheios de uma mistura de pânico e fúria. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. E justo quando Maria pensava que o mundo estava desabando ao seu redor, houve uma explosão de luz, quando as lanternas da equipe policial iluminaram o corredor. Com as vozes de comando reverberando e as ordens ressoando no ar, as sombras fugiram, revelando a verdade à luz. Todos para fora! A casa não é segura! Uma oficial gritou, enquanto outros agentes tropas avançavam pela entrada. As reações foram rápidas, como um fio desencapado tocando a água. Isabela olhou fixamente para sua mãe, as lágrimas brotando. Mãe, o que está acontecendo? A mãe de Isabela desviou o olhar, aflita. Não, vocês não devem ouvir isso. Sua voz falhou como um eco rasgado. Se entreolharam, um misto de perguntas se formando em suas mentes. O caos externalizava o que estava escondido. Precisamos sair agora, disse Rafael, puxando Maria para a saída. Mas antes que pudessem dar um passo, Gonzalo, com a arma ainda em mão, gritou: a verdade não pode vir à tona, vai arruinar tudo. E nesse exato momento, um barulho ensurdecedor de vidro estilhaçando cortou o ambiente. A janela ao fundo explodiu e um corpo caiu no chão. O que Maria viu fez seu coração parar. Era sua mãe, Caroline, envolta em poeira, a expressão de dor e traição cravada em seu rosto. Maria, não! Ela gritou, balançando a cabeça, os olhos arregalados. O impacto da cena fez todos congelarem. Você está viva? Maria mal conseguia acreditar no que via. Seu coração disparava em um ritmo frenético. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Caroline parecia ferida, sua roupa rasgada e o sangue escorrendo por seu braço. Eu não devia ter vindo, mas era a única maneira de expor a verdade. Ela se virou para Gonzalo, seu rosto vermelho de raiva. Você pensou que poderia esconder isso para sempre? Maria olhou para Isabela. E a conexão que antes era uma rivalidade agora estava em transformação. Irmã? A palavra escapuliu de seus lábios sem que ela percebesse. Gonzalo discreta e ferozmente tentou avançar em direção a Caroline. Mas foi interrompido pela oficial que se aproximou. Pare! Coloque a arma no chão, agora! Gritou. A tensão crescia cada vez mais e a sala virou um turbilhão de confusão. Isabela, em um acesso de coragem, disse: Pai, nós precisamos ouvir. Nunca soubemos da verdade. Nunca soubemos sobre nós. A interjeição de sua filha manteve todos em silêncio. Todos estavam trabalhando para entender, mas a realidade era densa e estava prestes a explodir. Caroline respirou fundo. Você precisa saber, Maria. Você e Isabela não são apenas irmãs de sangue. Há um laço familiar muito mais profundo
que se estende a uma história que começou antes de vocês nascerem. As palavras dela deixaram Maria tonta. O que mais poderia ser revelado? Ela se perguntava. Neste emaranhado de segredos, tudo o que acreditava conhecer estava prestes a ser jogado ao vento. Como que isso poderia mudar tudo? Neste momento, o tempo parecia parar e a pergunta pairava no ar. O que estava por vir? Maria olhou ao redor. Os rostos dela, Rafael, Isabela e até Gonzalo agora se uniam numa confusão de emoções. O passado, explosivo e doloroso, estava colidindo com o presente. E a verdade era um fio prestes a arrebentar. E antes que Maria pudesse processar a magnitude da revelação, a casa ecoou com outro grito ensurdecedor, fazendo tudo balançar. Cada respiração trazia a sensação de que algo monumental estava prestes a se danificar. O futuro nunca pareceria o mesmo novamente. O que mais teria a verdade a esconder? Maria olhou para Isabela, o coração acelerado em um misto de medo e confusão. Sua mente estava girando com tudo o que estava acontecendo. Os gritos, a arma apontada, sua mãe ferida. A sala pulsava com uma tensão sufocante. Irmã! A palavra saiu antes que ela pudesse se conter. O ar ficou pesado com a revelação e olhares se cruzaram, carregados de uma expectativa pesada. Sim! Isso mesmo! Caroline, sua mãe, respondeu ainda em estado de choque. Com a mão ferida pressionada contra o braço, ela se forçou a olhar para Maria e Isabela. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Tudo o que vocês acreditavam. Justo nesse instante, o homem com a arma disparou novamente. Mas desta vez foi um tiro no teto, disparando uma chuva de gesso. Cale-se! Ninguém quer ouvir mais você. A voz dele tremia uma mistura de fúria e desespero. Todo mundo se encolheu, o medo cercando a sala, como um predador à espreita. Maria sentiu suas pernas ameaçarem ceder sob a pressão da situação. Rafael, firme ao lado dela, apertou sua mão. A conexão entre eles era um fio de esperança no meio do caos. Mas até esse fio parecia ameaçado pelo ambiente hostil. Eu não vou deixar que você faça algo idiota. Gonzalo, o pai de Isabela, gritou, fazendo menção de avançar. A verdade não deve sair dessa sala. A verdadeira história vai destruir vidas. E nesse momento crítico, Caroline se lançou para frente. A voz dela subitamente calma, mas firme. Você pode não querer que a verdade venha à tona, mas é a única maneira de consertar tudo. A sua mentira vai acabar com todos nós. Então, outro barulho estrondoso ecoou pela casa, como se as estruturas ao redor estivessem ruindo. O som de sirenes se aproximava rapidamente, cortando a tensão como uma faca. Os olhos de todos se viraram para a porta. O que mais estava prestes a explodir naquela situação? Nesse momento, a expressão do irmão de Isabela se transformou. Ele começou a balançar a cabeça, como se estivesse chegando a uma conclusão alarmante. Vocês não entendem. Nós corremos um grande risco, e a culpa é dela. Ele apontou para Isabela, e todos ficaram boquiabertos. A verdade sobre a mãe de vocês, tudo está ligado. Ela não é quem diz ser. As palavras dele eram veneno, uma bomba prestes a explodir. Maria sentiu o estômago girar. Como assim? O que você está dizendo? A dúvida e o medo se entrelaçavam como nós apertados. Ela não é minha irmã apenas por laços de sangue. Ele gritava. Os segredos que guardamos a seguiram em todos esses anos. E se tudo isso vier à tona,
Não será apenas um caos. Serão vidas ruindo. Um novo choque percorreu Maria. Isabela, você sabe o que ele está dizendo? A pergunta saiu em um sussurro, mas seu olhar estava fixo na amiga, agora rival. O quarteto de sentimentos, medo, amor, desgosto e confusão se aglutinava na sala. Justamente quando Maria estava prestes a exigir respostas, um efeito dominó de luzes piscantes inundou a casa. A polícia havia chegado e as vozes começaram a ecoar pelo corredor. Deixe a arma cair! Você está cercado! O ambiente virou uma balança de emoções, uma mistura de terror e alívio. Gonzalo, ainda preso à sua raiva e pânico, virou-se rapidamente para Caroline, como se ela fosse a causa de todos os seus problemas. Vocês não podem acreditar nelas. O segredo delas vai destruir este lugar. Mas, num instante cheio de impacto, Caroline, exaurida e ferida, olhou para os filhos. A verdade se revela de formas misteriosas. E vocês precisam saber quem realmente são, antes que seja tarde demais. Sua voz tremia, mas havia uma força inquebrável ali. E enquanto as luzes da polícia brilhavam e os gritos das autoridades pareceram se aproximar, algo mudou. Um novo ruído arrastou todos na sala. O grito de alguém do lado de fora. Um eco de desespero. Não! Não, vocês não podem fazer isso! Todos congelaram. O coração de Maria pulou na garganta. Quem estava lá fora? Alguma nova ameaça? Ou seria alguém que tinha a chave para o que tanto buscavam? E então, acusatoramente, a verdade começou a se desvelar. Um desfecho perigoso no centro de um labirinto de segredos. O que mais poderia vir à tona? O que mais estava escondido naquela casa? O tempo se esgotava e ninguém sabia qual o impacto que a verdade traria para todos. A escuridão estava carregada de tensão e os ecos dos gritos ainda flutuavam no ar, misturados com o barulho da polícia bem do lado de fora. Maria não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Olhando para Isabela, a verdade parecia se mover nas sombras, quase um monstro prestes a se revelar. Quem? Quem está lá fora? Perguntou Maria, a voz tremendo. O clima estava insuportável. Isabela, com os olhos arregalados, parecia incapaz de responder. Do outro lado, Gonzalo mantinha a arma tremendo em suas mãos. E a expressão de desespero deixava claro que ele estava a um passo de perder o controle. Caroline, sua mãe, tentava se manter firme, mas a angústia estampada em seu rosto mostrava que ela estava prestes a ceder. Então, um novo grito cortou o silêncio. Maria, não me deixe aqui! E nesse instante, um corpo entrou pela porta, empurrando a mãe de Isabela para o lado. Era Leandro, um antigo amigo da infância de Maria, de quem ninguém se lembrava mais. Ele estava ensanguentado, os olhos arregalados e desesperados. Vocês não sabem. Estão todos em perigo. Maria ficou paralisada. Leandro, o que aconteceu? A voz dele tinha um tom de urgência que a fazia sentir um frio na barriga. Ele estava ali, mas por quê? Ele olhou por cima do ombro, como se algo estivesse se aproximando. Eles estão vindo! Ele apontou para a porta da entrada. O pânico transparecendo em seus olhos. A verdade! Ajeitar as coisas! Você precisa ouvir! Seu passado está muito mais entrelaçado com eles do que você imagina! Um choque percorreu a sala.
O que Leandro estava dizendo? O quê? Mas poderia haver. Isabela observou com uma mistura de confusão e raiva. Por que você está aqui? O que você sabe sobre o que está acontecendo? A tensão aumentou em um crescendo de emoções. Todos nós temos passado um tempo nos esquecendo do que realmente importa. Leandro declarou, balançando a cabeça, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A verdade é que nós somos mais do que rivais, mais do que amigos. Estamos todos conectados. E se você souber o que estou prestes a dizer, tudo vai mudar. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim conectados? Mas antes que pudesse indagar, um ruído ensurdecedor ecoou atrás de Leandro. A porta! Da frente se abriu com um estrondo e duas figuras encapuzadas entraram na sala. Fiquem onde estão! Uma voz profunda soou, ecoando pelos corredores. A tensão atingiu o auge e Maria sentiu a respiração falhar. As figuras se aproximaram, revelando famosos dentro da cidade, relevantes e temidos em igual medida. Os mafiosos que tinham laços indesejados com sua família. A verdade está chegando e vocês não podem escapar, disse um deles, sorrindo de forma sinistra. Maria. Leandro! Suas histórias foram escritas pelas mãos da própria tragédia. Sabemos tudo! E agora vocês vão colher o que plantaram. O clima virou uma tempestade. Maria sentiu o estômago revirar. O que eles sabiam? O que mais estava? Escondido? A presença deles era uma sombra que se abatia sobre tudo e todos. E a única certeza era que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Quem é você? Leandro gritou, a coragem misturada com desespero. O que vocês querem de nós? Mas a resposta não veio. Ao invés disso, uma explosão externa fez tudo tremer. O som de sirenes se aproximando se misturou à confusão. As autoridades achavam que podiam impedir os segredos, mas agora tudo estava prestes a ser revelado. Maria ficou paralisada. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. A reviravolta estava apenas começando. E a verdade ameaçava desabar como um castelo de cartas. Quem eram os verdadeiros? Traidores! O que mais estava oculto por trás de tudo? E quando a verdade finalmente emergisse, que vidas seriam realmente afetadas? Maria segurou a mão de Rafael com força, mas mesmo isso parecia frágil diante da tempestade que se aproximava. A única certeza era que tudo o que pensavam saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto Leandro entrou, trazendo com ele a mais recente onda de tensão. Maria sentiu seu coração acelerar ao ver seu antigo amigo ensanguentado e visivelmente apavorado. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz quase falhando de preocupação. Vocês precisam sair, agora! Eles estão vindo! Leandro disse, olhando ansiosamente para a porta, como se esperasse que algo horrível se seguisse. A tensão era palpável. Gonçalo agarrou sua arma, preparado para se defender. E Isabela se afastou, protegendo a mãe. Leandro, quem está vindo? Sua voz aguda transparecia a adrenalina no ar. Os homens que trabalhavam para mim. Eles descobriram tudo. Leandro respondeu, quase em lágrimas. Vocês não entendem, Maria. A verdade sobre você.
Sobre Isabela, a verdade sobre a família. Isso tudo é um fogo prestes a explodir. Antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, as luzes da casa começaram a piscar novamente, como se estivessem agoniadas. Vozes de policiais ecoaram pelo corredor. Saia! Protetores! Não atirem! Precisamos nos esconder! Gritou Caroline. E essa era a verdade. O caos estava se aproximando, e a única esperança era encontrar uma saída. Rafael puxou Maria para perto. Vamos, rápido! Ele a guiou para o corredor, mas sua mente estava em turbilhão. Leandro, o que você sabe sobre a verdade? É um peso que nunca deveria ter sido colocado nos seus ombros. Leandro respirou fundo. Mas vocês não são apenas irmãs por laços de sangue. Vocês têm um destino juntas a cumprir. Algo insuportável. E nesse momento crucial, a porta da frente se abriu e os policiais invadiram, ordenando que todos se afastassem. Gonçalo, apavorado, começou a retroceder. Sua sombra se tornava cada vez mais distante da realidade. O que você está escondendo, Gonzalo? Caroline gritou, seu tom carregado de raiva e medo. É hora de você dizer a verdade. Mas justo quando a tensão estava prestes a culminar, um barulho de disparo rasgou o ar novamente. O irmão de Isabela, desesperado, disparou sua arma para o teto e todos imediatamente congelaram. Nada irá salvar vocês! Ele gritou. A verdade se revelará e não vai ser bonita. Leandro então avançou determinado. Você não pode fazer isso! E em um momento o inevitável se instalou. Os rostos ao redor se tornaram uma tapeçaria de choque e horror. Era um caos absoluto. Larguem as armas! Gritou uma policial. E as vozes na sala tornaram-se um coro de desespero. Maria fechou os olhos e buscou uma saída. Se a verdade tinha que vir à tona, então que fosse no controle por seus próprios termos. Todos vocês estão em perigo, gritou novamente Leandro. A verdade não só mudará suas vidas, mas pode acabar com tudo o que acreditavam. A mãe de Isabela, ela nunca foi totalmente honesta sobre as origens de vocês. Mas antes que alguém pudesse replicar, as sirenes se intensificaram, acompanhadas de uma ressaca de luz que iluminou o corredor. O movimento e a confusão tomaram conta do espaço. Uma explosão repentina fez a estrutura tremer, e as paredes pareciam desmoronar. Os detetives estavam ali, prontos para encurralar todos numa verdade que já estava escorregando de suas mãos. Agora ou nunca, rendeu-se Maria, e a adrenalina pulsou em seu corpo. Temos que nos unir, não só nós duas, mas todos. Os olhos de Isabela se encontraram com os de Maria, e nesse instante o peso do mundo pareceu se aliviar um pouco. Elas sacudiram as mãos dos medos e promessas não cumpridas. Juntas, murmurou Isabela, enquanto ambas se preparavam para enfrentar o que estava por vir. E assim, em meio ao caos, uma nova aliança se formou. A verdade poderia ser devastadora, mas a força delas era inquebrantável. Elas não estavam mais sozinhas. Com todas as possibilidades, ainda mais perigosas à frente, elas se prepararam para a tempestade. Agora, aqui está seu chamado. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabou de ler. Eu quero ouvir cada uma delas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Este é o momento para demonstrar seu apoio e se unir a nós nessa jornada de contar e descobrir histórias. Venha, o próximo capítulo está esperando por você.